Fala, gente boa! Você chega aí que é tema de revolução, olha só. Vamos falar das revoluções inglesas, meu parceirinho. Se liga, vamos devagarzinho no contexto para depois entender o que é esse processo revolucionário, suas fases e os seus impactos. Esse é o sumário do vídeo. Então vamos lá. Delicinha, porque é um tema tranquilo, mas de fundamental importância para você entender um conjunto de processos históricos. Olha só. A gente está falando da Inglaterra do século XVII, basicamente quase 50 anos de revolução, de 1640 a 1689, com a Revolução Gloriosa, fechando. Nesse longo processo histórico, rolou uma baita disputa política de guerra, de tensão, de atrito, de vai para lá e volta, de avanço, de retrocesso, entre, e aí é o que mais interessa para as provas, para as avaliações, vestibular. Esse conflito basicamente foi atritos, guerras entre a coroa, a monarquia, que tinha suas pretensões absolutistas, e o parlamento, que queria limitar o poder desse rei e estabelecer o parlamentarismo. Mas vamos devagarzinho para entender o rolê. Onde o bagulho começou a ficar sinistro. Tecnicamente, a Inglaterra, diferente do contexto europeu, a Inglaterra sempre... Os ingleses adoram esse negócio. A gente é diferente. Mas eles têm algumas diferenças históricas em relação ao resto do continente. Vamos lá. Desde a Magna Carta de 1215, a Inglaterra tinha legalmente um parlamento. Ou seja, tecnicamente, quando já chega na época moderna, onde predominam os estados absolutistas na Europa, tecnicamente a Inglaterra não era absolutista. Mas é só tecnicamente. Porque o poder desse parlamento era muito circunscrito e, no século XVI, sobretudo com a dinastia Tudor, os caras centralizaram bastante o poder. Mas a parada tava funcionando, cara. Depois do Henrique VIII, aquelas tretas de religião toda do século XVI, e casamento, e mulher, e assassinato, a Inglaterra conseguiu estabelecer um modelo de estabilidade política e desenvolvimento econômico que fazia que, inclusive, boa parte da burguesia gostasse muito e ficasse ao lado dessa monarquia. Sobretudo, a gente está falando da reinado de Elizabeth I, Tudor. Qual foi o início do problema? Elizabeth I, conhecida como Rainha a Virgem, apesar de não ser virgem de fato, o lance ela não se casou. Ela tinha receios de ter de dividir o trono com o marido, tinha os problemas de religião que predominavam ainda na Europa, então isso era um problema, você ia se casar com católico, com protestante, era uma confusão. No final das contas, ela falou: meu irmão, vou casar com ninguém e vou mandar sozinho. Foi uma monarca muito poderosa e uma mulher absolutamente influente naquele contexto europeu. Não rolou isso com a Elizabeth I. Ela morre em 1603 e não deixa um herdeiro. E aí a gente vai ter uma troca de dinastia. Um parente dela vai requisitar o trono e fala: pô, tá vazio, não tem ninguém, vou assumir. O James I. James I da família, grave esse nome, porque ele vai ser fundamental ao longo de todo o processo, da dinastia Stuart. E aí as tretas começam a se apresentar na Inglaterra. Porque qual é o problema, cara? Os Stuart tinham um projeto absolutista de poder. Ou seja, os reis dessa dinastia tinham a tara, eram tarados nesse sentido, de querer estabelecer um modelo como na Europa absolutista. Portanto, precisavam suprimir, reprimir, jogar de escanteio o parlamento. Os Stuart mandaram fechar uma pancada de vezes o parlamento, autorizavam novos impostos, novas tarifas, leis, sem passar pelo parlamento. O negócio não estava legal. E o negócio não estava legal porque aqui a gente tem que fazer uma distinção social muito importante. O parlamento da Inglaterra, nesse contexto, é bicameral, ou seja, tem duas câmaras, como no Brasil, Congresso e Senado. No caso lá, a Câmara dos Lordes, onde estava a alta nobreza, os grupos mais privilegiados, e a Câmara dos Comuns, onde você tinha a participação da burguesia, cara. Onde você tinha a participação de proprietários rurais fazer investimento, que eles chamam a gentry. Ou seja, você tinha participação política de setores sociais que não tinham participação em nenhum lugar na Europa, basicamente. Era uma parada super diferente. E esse grupo, que não pertencia ao que a gente chama de antigo regime, que não tem título, não tem sangue azul, não é nobre,
tinha esse único canal de sua participação e estão vendo o seu poder sendo cada vez mais constrangido, limitado, perseguido pelos reis Stuart. Meu irmão, ninguém entrega o poder de mão beijada. Ninguém entrega o poder de boa vontade. Ah, eu vou dar aqui pro rei porque ele quer. Não, mano. Os caras vão reagir. E essa reação que vai começar a esquentar o caldeirão da Inglaterra, que vai gerar guerra civil. Belezinha? Estamos indo devagar? Tá dando para acompanhar? Então olha o raciocínio. As coisas funcionavam em uma certa estabilidade política e de progresso econômico na Inglaterra no século XVI, sobretudo no final do século XVI, com a dinastia Tudor. Tava tudo mais ou menos ok. Tava andando, tava de boa. Com os Stuart no poder, os caras chegam com uma outra mentalidade. Eles querem um absolutismo, portanto acabar com o parlamento, e começam a botar umas tretas de religião de novo na Inglaterra nesse século XVII. Essa nobreza, essa monarquia é anglicana e católica, enquanto boa parte da burguesia é puritana, os calvinistas da Inglaterra. Então você tem um atrito político, dois projetos que não podem conviver. O projeto da monarquia Stuart, absolutismo, tem que acabar com o parlamento. O projeto religioso dessa monarquia, que é impor o catolicismo, o anglicanismo na Inglaterra, enquanto você tinha do outro lado o parlamentarismo, o parlamento que queria a sua própria existência, portanto, limitar o poder do rei, e tinha a participação de grupos sociais que não eram nem anglicanos nem católicos. Eram outros setores protestantes, como os puritanos, que vão ser, em bons momentos, a maioria dessa galera. Então você tem uma treta política e religiosa de dois modelos que não podem conviver, eles estão em atrito. E esses atritos vão se acentuar. Veja, os Stuart assumiram a Inglaterra em 1603. Tá dando treta, tá dando problema, tá dando atrito, essa burguesia tá insatisfeita. E isso vai gerar o estopim para o início da Revolução, ou melhor, para o início das revoluções, porque são várias revoluções, vários processos revolucionários até a parada acabar. Em vários níveis, isso aqui é importante estar destacando. As revoluções inglesas são, por assim dizer, um processo precoce, historicamente falando, na Europa. Por quê? Por que precoce? Do final do século XV até o século XVIII, na época, no que a gente chama de época moderna, os sistemas que funcionavam na Europa são intitulados de Antigo Regime. O que era o Antigo Regime? Um mundo de reis e rainhas absolutistas, do controle estamental, do controle estatal na economia, o mercantilismo, aquela sociedade de privilégios, a sociedade estamental dos títulos, o privilégio de nascimento que determinava a sua posição. Então é esse fator, é essa construção que predominava no cenário europeu na época moderna. Por que as revoluções inglesas são precoces? Porque vai ser uma revolução política burguesa. Um século antes da coisa começar a estourar na Europa. A gente tem a conclusão, por exemplo, da Revolução Gloriosa, que é o desfecho, é o fim das revoluções inglesas, em 1688 e 1689. Literalmente 100 anos antes da Revolução Francesa, onde na França e depois varrendo o continente europeu como um todo, o mesmo processo vai se desenrolar. Revoluções burguesas. O que isso significa, meu amigo? A burguesia alcançando o poder político, a burguesia solapando, batendo no antigo regime, a burguesia revolucionando, mudando drasticamente a sociedade. Toda revolução significa isso. Uma mudança drástica, profunda e, quase em todos os casos, violenta. A revolução não é um processo político de minorias. Essa informação é muito importante. É um processo histórico de massas. Porque a revolução não é uma mudança pontual. Uma revolução é uma mudança social, econômica, política drástica, profunda, altera muitas ao funcionamento de uma dada sociedade. E por isso mesmo, irmão, não tem como ser uma minoria fazer. Revolução não é golpe. Golpe pode ser de minoria, mas golpe é a tomada do poder político. É derrubar o Estado, é derrubar o sistema, não modificar profundamente a sociedade. Estamos falando de revoluções. E as revoluções inglesas são um processo histórico precoce
que vai apontar para a Europa um contexto que vai se aproximar de novidades, de um outro grupo social que tem dinheiro, tem poder econômico, a burguesia, grana, comércio, relações comerciais, relações monetárias, mas não tinha poder político na Europa, porque não tinha os privilégios da nobreza, porque não participava. O mundo da burguesia, cara, que vai se constituir com as revoluções burguesas, é o mundo do capitalismo, cara. Não é o mundo feudal do antigo regime. Não é o mundo de reis e rainhas, de servo, de trabalhar na terra. De poder... É outra parada. E essa burguesia vai entender, em um dado momento histórico na Europa, sobretudo no século XVIII, por isso, as revoluções inglesas são muito precoces, um século antes, que não tinha como arrumar mais ou menos o antigo regime. Ela precisa lutar contra o antigo regime. Ela não tem como pedir o poder para o rei. Ela tem que tomar o poder do rei. E é nessa tensão na Inglaterra, é nesse processo de acirramento entre um grupo, a monarquia, a nobreza, que quer manter o absolutismo, quer reproduzir o absolutismo, e outro que quer resistir, que é um sistema político que um cara não manda sozinho, que é um sistema político no qual as pessoas têm mais participação política, tem um meio de intervir, que outros grupos sociais participem da política, isso que vai gerar as revoluções inglesas. Bom, a primeira fase, portanto, é da Revolução Puritana, de 1640 a 1649, quando literalmente a paciência dessa burguesia, a paciência dessa gentry, que era esses proprietários de terra enriquecidos que investiam em dinheiro, a paciência dos setores populares, sobretudo porque com o aumento de impostos que os Stuarts estavam impondo, a coisa estava ficando cada vez mais difícil, tanto para a burguesia, mas sobretudo para o povão que estava pagando mais impostos. Então você tem essa galera que perdeu para se falar, meu irmão, vamos para cima dos caras. E foi literalmente isso. Isso é a Revolução Puritana. Por que puritana? Puritana é como os calvinistas na Inglaterra eram chamados, protestantes. Porque, de novo, lembra lá que eu falei, essa revolução tem um caráter político. Eles estão brigando para ver qual sistema vai preponderar. Se vai ser uma monarquia absolutista, como queria o rei, como queria a coroa, ou se vai ser um regime parlamentar, constitucional, como queria o parlamento. Mas, para além dessa briga, é uma treta religiosa. Essa galera dos Stuart, essa monarquia Stuart, quer impor o anglicanismo e o catolicismo. Enquanto os outros caras aqui, que não são nem anglicanos nem católicos, são puritanos em boa medida, essa burguesia, tá falando, opa, peraí, a gente também tem direito a professar a nossa fé. Revolução Puritana justamente por isso. A burguesia que participava da Câmara dos Comuns, essa gente, era em boa medida puritana. Então você tem esse aspecto religioso. A primeira fase, portanto, é de guerra civil. Quem vence? Vence as tropas do parlamento. Você tinha de um lado, portanto, as tropas do rei, que chamavam-se os realistas, a velha nobreza, cavaleiro, duque, conde, aquela confusão toda, tipo de guerra feudal. E você tinha a tropa do parlamento, que eram chamados de cabeças redondas. Porque eles não tinham a peruquinha, que era símbolo de nobreza na Inglaterra, eles não tinham conjunto de porque eles não eram nobres, tinham outra aparência de vestuário, de posição social, e isso se expressava inclusive na organização desse exército. Eles usavam capacetezinhos redondos, por isso cabeças redondas. É diferente da plumagem, vou botar a imagem para tu ver, da plumagem da nobreza. E para além disso, essas tropas do parlamento, lideradas pelo Oliver Cromwell, além desses aspectos de distinção para a nobreza, o cara teve que mobilizar outros setores para a guerra. Porque, tipo assim, a burguesia, legal, tá no processo, tá dirigindo, agentes, proprietários, mas eles eram minoria. Eles precisam de gente para encher esse exército. E quem eles precisam mobilizar apaixonadamente? O povão, os setores populares. Toda a revolução burguesa, a Europa vai ver isso um século depois. A burguesia não faz sozinha. Lembra que eu falei lá, revolução é um processo de massas, de maioria. Para você mudar drasticamente, não só tomar o poder, mas mudar drasticamente uma sociedade, você precisa de grandes maiorias. Você precisa de força para derrubar o governo, cara. Isso não faz com 1, 2, 3 gato pingado, ou com uma minoria. Você precisa do povão, cara. Então a burguesia, em vários momentos revolucionários dessas revoluções burguesas, esse é o caso precoce, mas já aponta o caminho, a burguesia precisa mobilizar os setores populares, cara. Precisa dizer pro povão, o teu problema é o rei. Lute comigo.
eu tô do teu lado. A minha proposta te favorece. Precisa convencer esses setores sociais. Então, você tinha os cabeças redondas, como eram chamadas as tropas do parlamento, e o Cromwell, que é um negócio que a gente chama de exército de novo tipo. Tem outros nomes, nova arma, enfim. Esse exército novo tipo é muito diferente do feudal lá dos realistas, da nobreza. Porque mobiliza mais setores populares, eles lutam com de outras formas, e eles têm uma organização militar diferente. Não é aquela coisa, nos exércitos do rei, típico feudal da nobreza, manda quem tem posição hierárquica mais alta, o duque, o conde, é uma outra lógica. No exército novo tipo do Cromwell, a organização, a divisão, era por mérito. Então você podia ter generais, comandantes que não eram nobres. Isso para a nobreza, isso lá para as tropas do rei era completamente diferente. Eles não aceitavam um bagulho desse. Então você olha só como isso já mobiliza setores sociais com questões que são muito amplas. Por essa nova organização, por mobilizar tantos setores populares, as tropas do parlamento vão vencer. A primeira fase da Revolução, que a gente chama de Guerra Civil ou Revolução Puritana, foi uma guerra entre as tropas do rei, os realistas, e as tropas do parlamento, os cabeças redondas, liderado por Oliver Cromwell. Venceu o Cromwell, venceu o parlamento. Tanto que o Carlos I, que era rei da Inglaterra, foi condenado à morte, foi decapitado. Cabeça cabecinha foi longe. Então você tem aí um processo altamente radical. Não foi só a Revolução Francesa que matou o rei, não. Os ingleses também tinham feito isso mais de um século antes. Pra você ter dimensão com o negócio aqui é sincero. E aí, o Cromwell proclamou a república, derrubou o rei, condenou o rei à morte, assume o poder. A gente entra na segunda fase da Revolução, a República de Oliver Cromwell. Cara, ele subiu o poder com a burguesia, com esses setores sociais. Então ele governou para eles. E aqui a gente já tem um problema. O que marcou o período da República de Oliver Cromwell? Duas coisas fundamentais. Não dá para esquecer isso. A primeira delas, medidas de favorecimento à burguesia. O cara tinha que dar moral para a burguesia. Favorecer o comércio, estimular o desenvolvimento econômico inglês, as relações monetárias. E ele vai fazer isso com os atos de navegação. Isso vai ser importante para a história da Inglaterra pra caramba, porque vai dar solidez para os ingleses, vai dar substância para os ingleses desenvolverem uma economia cada vez mais mercantil, no sentido capitalista. Os atos de navegação basicamente eram o seguinte: estabelecia que as mercadorias inglesas seriam transportadas apenas por navios ingleses. Isso dava um monopólio do comércio inglês pela própria marinha inglesa, pelos próprios navios ingleses. Isso vai constituir a Inglaterra, por exemplo, como a rainha dos mares. Isso vai fortalecer muito a marinha inglesa. Isso vai dar muitos recursos econômicos para a Inglaterra. Fundamental. E ele está dando várias medidas de incentivo e de estímulo. Tá lá? Então vamos lá. República de Oliver Cromwell. Duas coisas importantes. Tu entender que ele está dando moral para a burguesia, está estimulando a burguesia, está estimulando a economia inglesa. E segundo passo importante, aqui já é uma contradição, inclusive vai aparecer nas outras revoluções burguesas, Revolução Francesa para frente. Os setores populares que tiveram no exército do Cromwell, que tiveram no exército do parlamento, sobretudo os diggers e os levers, os niveladores e os cavadores, setores mais populares, do povão mesmo, tinham outros interesses, diferentes da burguesia, que iam de encontro aos interesses da burguesia. Batia de frente. Tipo assim, o que a burguesia quer, irmão? Grana, melhorar a economia, desenvolver mais, fazer mais comércio. O que os setores populares queriam mais? Reformas sociais, dividir a terra, dar mais direito pro pobre, e por aí vai embora. Claro que isso não é interesse da burguesia. A burguesia olha pra você e fala: você surtou, né, mano? Não. Então, primeira medida da República de Oliver Cromwell fundamental. Ele está estimulando o comércio, está estimulando a economia inglesa, está dando moral para a burguesia, atos de navegação e outras coisas. E ele está botando o povão de volta no seu lugar. Tipo assim, foi legal, você veio junto, maneiro, a gente ganhou, graças a vocês, muito bom, mas vocês estão exagerando, vocês estão saindo do tom.
A gente não vai fazer uma igualdade linda para todo mundo, não. A gente vai melhorar a situação, mas para a burguesia, não para todo mundo. Esse é um ponto fundamental, tá? E aí a gente vai ter um desdobramento político que vai gerar crise justamente. Então, para a burguesia, a República do Oliver Cromwell estava indo tudo bem, estava tudo muito bom. Mas a questão política não se resolveu, cara. Pelo seguinte, o Oliver Cromwell basicamente assumiu um poder nessa república ditatorial, tá? E por volta aí, a gente está falando de 1653, ele assume o título de Lorde Protetor, que era basicamente, tipo assim, ele era um rei absolutista, se fosse pra gente fazer uma analogia. E perseguia e também fechava o parlamento. Pô, isso não interessava pra burguesia, cara. O lance dela não era substituir um rei absolutista por outro, era substituir o modelo político, o modelo de funcionamento da sociedade. Um sistema político que permitisse participação e que não concentrasse o poder numa única pessoa, tivessem níveis de participação, de representação. Né? Então a coisa começou a desandar aí. Mas o Cromwell tinha uma personalidade, um poder, uma tradição, um respeito muito vasto. Né? O problema foi quando ele morreu, de fato. Porque ele tava levando chumbo, porque, qual foi? Tipo assim, ô Cromwell, ô irmão, o bagulho é esse aí, cara. Tá? Tu quer virar rei? Né? Ele sofria críticas políticas, mas fazia uma política econômica de favorecimento da burguesia. Descia o couro no povão. Foi conquistar a Escócia. Tá? Por exemplo. Tem uma ideia. Foi começar a ampliar e vai dar os primeiros passos para formar o que a gente depois vai entender por Reino Unido. Então tinha um lado bom e um lado ruim. Mas pesava esse lado político. A questão foi quando ele morreu, não havia um substituto à altura. O seu filho, Richard Cromwell, não tinha a mesma postura, não tinha o mesmo carisma, não tinha a mesma tradição política, não tinha a mesma malandragem. Né? E aquele sistema de reprimir o parlamento já também não interessava, não era essa pegada. E aí entra uma das fases surpreendentes da Revolução, das revoluções inglesas. Né? Os caras que lutaram para derrubar o parlamento, condenaram Carlos I à morte, acharam por bem restaurar a monarquia, acabar com a república, voltar com a monarquia. E quem eles chamaram? Pasmem, a mesma família real que eles haviam extirpado do poder, degolado Carlos I. Inclusive chamaram seu filho, que vai assumir o trono como Carlos II. Para ter uma ideia que o negócio estava sincero. Né? Porque era tipo assim, pode parecer bobo pra gente, às vezes até meio difícil de compreender, mas havia um peso de tradição na Inglaterra de ter um rei, na Europa como um todo, de ter a figura do monarca, do rei, o sistema político, aquela coisa. Né? Isso pareceu, essa legitimidade pareceu que estava fazendo falta no sistema político inglês, sobretudo depois da morte do grande líder da Revolução até então, Oliver Cromwell. Então eles chamaram o Stuart, chamaram o filho do rei degolado, falou, aí Stuart, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer isso, vamos deixar pra lá, passou, né? Vamos fazer as pazes, vamos ficar amigos? Vamos. Você quer assumir o trono? Quero voltar, quero ser rei, beleza. A gente bota de novo você no trono, foi uma proposta do parlamento. A gente restaura a monarquia, restaura os Stuart no trono, no poder, mas você vai garantir que não vai vir de tretinha com o parlamento. Você vai garantir, você vai prometer de pé junto que não vai tentar fechar o parlamento, que vai governar dividindo o poder com o parlamento, né? Vai respeitar suas prerrogativas, que não vai tentar encampar uma imposição religiosa. E os Stuart falam, não, jamais, aprendemos a lição, não queremos mais saber dessas tretas todas, beleza, vou ficar quietinho. Show! 1660, inicia-se a terceira fase das revoluções, a restauração monárquica, os Stuart voltam ao poder. Com esse acordo, vou fechar com o parlamento, a gente vai criar esse sistema, todo mundo fica feliz. Você reina pra lá, tem parlamento, beleza, ótimo. O que os Stuart fizeram? Pouco tempo depois, estavam fazendo tudo que eles prometeram que não iam fazer. Tentando implementar o absolutismo,
tentando impor perspectivas religiosas, perseguindo o parlamento, perseguindo a burguesia, a gentry. Irmão, vai dar zebra de novo, com a mesma parada. Lembra que eu falei pra você, atrito entre coroa, monarquia, suas pretensões absolutistas e o parlamento e a sua perspectiva de parlamentarismo, de um sistema constitucional. Isso resume as revoluções inglesas, porque foi a treta do início ao fim, a briga para ver qual sistema seria. Vai ter só o rei mandando ou o rei vai ter que dividir o poder com outra instituição, no caso o parlamento? É essa a briga, cara. A revolução foi por isso. Incrementa-se esse fator, essa treta, tem uma gritaria aqui terrível na rua, não sei se dá pra ver, não sei, pessoas felizes. Incrementa-se essa treta um outro fator, o peso religioso. Você tem uma galera aqui que tá lá do parlamento, da burguesia, a galera de baixo, né? A burguesia, a gente que não quer o anglicanismo nem o catolicismo, quer ter a sua própria fé, enquanto os caras querem impor. A mesma coisa volta nessa terceira fase com a restauração monárquica. Aí foi a gota d'água. As contradições... A restauração monárquica durou de 1660 até o início da Revolução Gloriosa, em 1688. Foi dando treta, problema, até que chegou a gota d'água. O parlamento falou, irmão, não tem como conversar com esses caras, não. Temos... E aí é o salto. Eles pensaram, vamos destruir a monarquia de novo, vamos fazer uma outra república? Não. Já vimos que não deu muito certo. Esse tradicionalismo, esse peso de legitimidade da monarquia é muito importante pra gente aqui. A gente precisa de rei, precisa de rainha. Mas a gente tem que... Os caras entenderam o seguinte, o problema não é a monarquia. O problema são os Stuart, a família que estava no trono. E o que foi a Revolução Gloriosa? O desfecho da Revolução. Né? Ela é chamada de Revolução Gloriosa porque ela não teve derramamento de sangue. Ela não teve nenhum conflito armado. Ela foi um golpe, por assim dizer. Né? O parlamento fez uma manobra para chutar os Stuart do poder e botar um outro rei. Olha só a treta. Quem estava no trono nessa época era o James II Stuart. Beleza, maravilha. A herdeira dele era uma mulher, a sua filha, Maria Stuart. Qual foi a manobra que o parlamento pensou? A Maria Stuart era casada com um príncipe holandês protestante, isso faz toda a diferença, chamado Guilherme de Orange. O que o parlamento bolou? O que essa burguesia bolou, meu irmão? Vamos chamar o Guilherme. Fala, Gui, chega aqui, irmão, senta aqui. Vamos fazer um acordo? Tu quer ser rei? Quer derrubar o teu sogro? Fecha com a gente e a gente te bota no trono. Aí o Guilherme falou, bicho, eu quero ser rei. Beleza, vamos fazer assim. Mas, irmão, ninguém dá nada de graça, né? Você já tá careca de saber. O que você quer em troca? O parlamento falou, tá vendo que a gente tá em briga com a monarquia, já deu guerra, já treta, já matamos o rei, já foi um salseiro danado por conta desse negócio aí dos caras que são absolutistas. O que a gente quer de você? Que você se comprometa a respeitar o parlamento. Formalmente. E o Guilherme, na hora, apertou a mão. Já é, irmão, vamos fechar assim. E foi de fato que isso aconteceu. A Revolução Gloriosa foi essa manobra. O Guilherme, o James II, foi convidado a se retirar literalmente. O Guilherme parte da Holanda para a Inglaterra com seu exército. O James II já estava fraco, mais idoso, não tinha muito apoio para resistir, picou a mula para a França. O Guilherme de Orange assume o trono inglês como Guilherme III e assina um documento fundamental, né? O Bill of Rights, a Declaração dos Direitos. O que foi o Bill of Rights, basicamente? Foi um documento na qual ele assinou e falou, vou respeitar o parlamento. Agora o sistema político na Inglaterra é parlamentar, uma monarquia parlamentar. Foi isso que eles estabeleceram, irmãozinho. A monarquia parlamentar, ou seja, a Inglaterra vai ser um sistema político no qual tem o rei, mas esse rei divide o seu poder e as suas atribuições com o parlamento. Tipo o Brasil, para fazer a analogia de novo. O presidente não governa sozinho, ele tem que governar com o Congresso, com o Senado. Era esse o rolê. Diziam os ingleses, o rei vai reinar, mas não vai governar. Boa parte do poder vai ficar com o parlamento.
Foi esse o acordo Bill of Rights. Além de, claro, liberdade de expressão que eles tentaram garantir, maior participação de direitos, etc. Deu alguns acenos, que depois a gente vai chamar de iluminismo, depois a Revolução Francesa vai jogar para outro nível. Mas aqui eles também já avançam nesse sentido. Um sistema constitucional. Agora a Inglaterra teria leis que até mesmo o rei teria que respeitar. E teria uma outra instituição para dividir o poder com esse rei, o parlamento. O Bill of Rights, a Declaração de Direitos, esse grande acordo que estabelece a monarquia parlamentar na Inglaterra. Um sistema político, a rigor, que está aí até hoje. Veja, a Revolução Gloriosa, 1688-89, os ingleses são até hoje uma monarquia parlamentar. Mudou em termos de atribuição, etc., mas o sistema é o mesmo. Os caras nunca mais fizeram revolução, nunca mais deram golpe, por exemplo, nesse sentido. Pode ter uma ideia do nível de estabilidade que eles vão conseguir com esse processo. E além disso, você sabe, se as revoluções inglesas fazerem isso, uma treta entre monarquia e parlamento, entre esses dois projetos políticos, um parlamentarista constitucional do parlamento e o outro absolutista da monarquia, essa é a grande briga que vai gerar essa revolução como um todo, que é também um choque entre a nobreza e a burguesia, gentry, ou seja, membros da baixa nobreza, basicamente. Essa briga toda também tinha um tom religioso. O Guilherme de Orange também teve que assinar um documento. O ato de tolerância. A partir de agora, a Inglaterra teria liberdade religiosa. Tu podia ser anglicano, calvinista, puritano, o que você quisesse. O Estado não teria mais uma religião e não procuraria impor uma religião. Então eles resolveram o problema, basicamente. O que foi a Revolução Gloriosa? Esse grande acordão com o Guilherme de Orange para dar um golpe no James, para tirar a família Stuart, e estabelecer um acordo entre a monarquia e o parlamento. Tipo assim, irmão, vamos fazer a paz? Vamos dar um empate? A gente tá brigando, monarquia e parlamento esse tempo todo. Vamos dar um empate? Ninguém derrotou ninguém. Vamos ficar os dois governando? Claro que essa decisão acaba pesando mais no parlamento. Mas vamos governar os dois? Esse é o rolê. Qual a grande importância, gente, das revoluções inglesas para a história da Inglaterra e do mundo? Vai permitir à Inglaterra um desenvolvimento econômico diferenciado do resto da Europa, porque a burguesia tinha participação política, tinha poder político, tinha meios de estabelecer as suas políticas econômicas, né? Vai se diferenciar muito do resto da Europa. E vai criar um sistema político estável. A Inglaterra não passaria mais por abalos de revoluções nesse sentido. Garantiu o funcionamento de um Estado estável. E tudo isso permitiu aos ingleses fazer o que, basicamente, meu parceirinho? Essa é a grande questão. Acumular dinheiro, acumular capital, acumular recursos, que depois, 100 anos depois, enquanto o resto da Europa está brigando, fazendo a revolução, os ingleses estão fazendo a revolução industrial. As revoluções inglesas foram fundamentais para a história da Inglaterra, porque elas colocaram a burguesia no poder, já com as primeiras intenções do Oliver Cromwell, deram uma política econômica que favorecia o desenvolvimento econômico inglês, favorecia o desenvolvimento da burguesia, favorecia a acumulação de dinheiro, de capital na mão desses caras. E tudo isso vai ser chave para a Inglaterra não só dominar os mares, mas se tornar a maior potência do mundo. O primeiro país capitalista, o primeiro país a fazer a Revolução Industrial. E os caras vão dominar o mundo no século XIX, meu parceirão. Só vai ter a sua hegemonia, só vai perder essa hegemonia de ser a maior potência do mundo na Primeira Guerra Mundial, no século XX, 1914-18. Então as revoluções inglesas vão pavimentar um caminho de prosperidade econômica para a burguesia, pavimentar um caminho de estabilidade política, vai ser chave para a Inglaterra se desenvolver e se desenvolver de uma maneira inédita na história, dar um salto econômico, vai ser a Revolução Industrial, se tornar a maior potência do mundo. Por isso é indispensável. Se a gente vive hoje no mundo capitalismo, a gente vive hoje um conjunto de dinâmicas que marcam o nosso mundo, como sistemas parlamentares, que tem parlamento, tem congresso, tem separação de poderes, etc., aquela coisa toda, muito também se deve às revoluções inglesas. Ainda que a Revolução Francesa teve um peso maior, marcou mais um conjunto de coisas, os ingleses tinham feito 100 anos antes, já mostraram o caminho. Por isso é fundamental. Beleza, minha gente? Então é isso. Tamo aí, tamo junto. Qualquer coisa é só mandar mensagem, dúvida, fala comigo no WhatsApp, tem conteúdo, baixa lá no link que eu deixei no vídeo. É isso. Beijão, tchau, tchau. Tô subindo, povo.